Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Sobrevivendo a Sansara. Eu sou o Thiago Pimentel, radiestesista. Eu sou a Júlia Rocha, taróloga, e hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, Cecília Mani. Ela é professora da uma universidade, ela dá aula de baralho cigano. Uma universidade, para quem não conhece, é a maior escola de formador de terapeutas holísticos do Brasil. E a gente está aqui hoje com essa super querida Cecília, que vai contar pra gente um pouquinho do tarô, do trabalho dela, dos oráculos, né, com os quais ela trabalha, e um pouco mais da história dela. Bem-vinda, Cecília. Seja super bem-vinda, Cecília. Obrigada. Muito bom ter você aqui com a gente. Eu queria saber mais um pouquinho da sua história, de como tudo começou. Eu sei, você me contou, né, previamente, que você não começou logo de cara com o tarô, nem com baralho cigano, nem com oráculo. Como que foi a tua carreira para chegar aqui hoje? Hoje, exatamente hoje, né? Obrigada inicialmente pelo convite, né, pelo trabalho aí de vocês lindo que eu já acompanho. Bom, eu sou de Belém do Pará, né? Minha trajetória foi Belém, Rio, São Paulo. Em Belém, ainda não jogava tarô. Isso começou lá com 16 anos, quando um tarô se apresentou para mim. Hoje a gente teve uma conexão, mas ainda era, né, era uma linguagem que eu não entendia. Então, foi todo um processo de crescimento. Você falou, como foi que eu cheguei até aqui, né? Vou contar rapidamente essa trajetória. Com 16 para 17 anos, eu conheci um grupo de amigos. E aí, uma das amigas da escola tinha um tarô, ou era a irmã dela, né, que tinha, e a gente de vez em quando abria. E assim, eu lembro que a primeira vez que eu vi o tarô foi uma coisa assim, o que a gente chama hoje de 3D, né? Naquela época ainda nem tinha esse conceito, Entendi. faz muito tempo, né? Então, ao ver a carta, parece que ela saltou. Ai, que interessante. Entendeu? Foi a minha primeira conexão, assim, aí eu fiquei muito em silêncio, porque... Chamou, né? Foi um chamado. Ah. Entenda, naquela época, não é como é hoje. Era tudo muito escondido. Mais conservador. Sim, eu venho de uma família, assim, bem conservadora, né? Com isso, minha mãe, há pouquíssimo tempo que soube que eu jogava. Mentira! Nossa. Pouquíssimo, porque, assim, era muito... Naquela época era muito preconceito. Achavam né? que era magia. Que era magia, que é macumba, entende? Tem todo... Apesar que na minha cidade de Belém a gente tem uma diversidade de coisas, né? Tem benzedeiro, tem as ervas. Então, isso tudo a gente já... Quem é do Pará já tem um pouco, né? Conhece um pouco, porque a gente cresce ali naquele meio místico, enfim. Sim. Mas, assim, na minha tradição, no que eu seguia como católica, né? Fui catequista, frequentava a igreja, né? Então, comecei nessa linha. Então, o tarô era aquela coisa que ainda era muito secreta, muito escondido, né? Enfim, ao longo... E tanto é que muita gente, muitos amigos não sabiam que eu jogava. Na faculdade, principalmente. Era tudo muito ainda... meio que escondido. E você tinha o baralho? Eu tinha. O meu primeiro baralho, ele tá nessa caixinha aqui. Ah. É um tarô de Marcélia, de uma revista. Daquelas que legal. revistas que vinha, né? Os encartes, vinha as cartas. E aí, quando chegou até mim, aí eu fui tentando entender. Mas, assim, não foi um mergulho logo de cara, né? E, assim, eu considero uma jornada, porque as cartas, muito raramente, elas se revelam de imediato, né? É como se fosse você seguir uma jornada. No meu caso, foi assim, eu segui uma jornada, sabe? Sei. Eu passei por isso também. Até conhecer, entender porque dentro da sua cultura familiar, da sociedade, que naquela época, né, como eu falei, era Aquela coisa que tinha que acontecer mesmo e do nada surgiu para você. Eu acredito que sim, porque eu tramitei, assim, era muito reservado tudo na época. Bom, enfim, aí eu guardei. É a única coisa que eu tenho da minha adolescência é o meu tarô. Ai, que legal, que conexão, né? Já estava mais ou menos escrito, né? Eu lembro até a carta que foi a carta do mago, que eu vi essa... Ai, meu Deus! Foi com a carta do mago que aconteceu isso. Opa, o que está acontecendo? E aí
as meninas jogavam, não era sempre. E aí eu guardei, ficava comigo lá guardadinho, escondido. Ai, que bacana. E aí eu entrei na faculdade com 19 anos. Faculdade de? Farmácia. Farmácia, tudo a ver. Né? Então, mergulhei na pesquisa, então toda a minha Bem carreira... científico, né? Bem científico. E mostrar isso na faculdade era, né, delicado. Enfim, eu guardei meu primeiro tarô. E eu tinha uma crença que que eu só podia jogar para alguém, se eu ganhasse um tarô. Entendi. Então, nesse processo, terminei a faculdade, fui morar no Rio. Uma crença ou uma intuição também. Um pouco disso, um pouco dos dois. Em algum lugar eu devo ter escutado, e aí eu, né, já vinha seguindo essa questão aí. Mas às vezes não foi à toa, linguagem. né? Pra você começar no momento devido. Pra começar no momento certo e romper também alguns padrões, né? Uhum. Quando eu fui morar no Rio para fazer o mestrado em farmácia, aí eu conheci um grupo de meditação. Olha, né? Aí já foi... Conheci um grupo, conheci pessoas. Uma grande amiga minha, que é a Mônica, ela já tinha também o tarô dela, que também era ali, né? Ai, que legal! Era só entre poucos amigos. E aí eu mergulhei, conheci uma escola, minha primeira escola de autoconhecimento, não era nem para formação, enfim, era... E nem tive curso de tarô lá, mas assim, eu entendo, e é isso que eu falo também para os meus alunos hoje, que é um chamado. Então, cada um vai fazer a sua história. Pode ser que alguém chegue, abra um tarô e já consiga. Sim. Eu não, o meu foi mais lento, porque eu tive que quebrar alguns paradigmas. Eu sentia, eu ouvia coisas, mas eu não entendia o que acontecia. Entendi. As Entendeu? energias foram se revelando, foram se encontrando. Então, aí eu entrei numa escola de meditação, que era tudo baseado na linha indígena, né? Indígena não, indiana. Ah, tá. A indígena veio depois, né? Que tem essa corrente indígena também. Você passou por todos os caminhos. Então, nessa trajetória, quando eu comecei em Ânima, foi a meditação. E eu me transformei. Né? Começar com meditação com 20... Eu tinha 24 para 25 anos. Novinha. E aí, eu fui, né? Entendendo algumas coisas que lá eu não entendia. Na minha terra, na minha cidade, né? A gente sabe a linguagem das ervas, enfim, a benzedeira, como eu falei já, né? Tem muita coisa que acontece começando a entender o simbolismo, então, né? Eu vim para cá para entender uma outra linguagem que eu agreguei ao longo da minha trajetória. Ai, né? que incrível. Enfim, aí pulando já muitas etapas, aí eu ganhei da minha amiga, Mônica. A Mônica o meu que te primeiro deu. tarô de Marcélia. Que aí eu quebrei, e a primeira pessoa que eu joguei foi para ela. Ah. Nem foi com o baralho cigano ainda. O baralho cigano, ele veio no decorrer, acho que uns 5 anos depois. Não, o baralho cigano eu só encontrei ele aqui em São Paulo, porque esse baralho, que é o que eu coloquei aqui, né, como a gente está falando de tudo um pouquinho, do santuário. E aí foi 5 anos depois de toda a minha imersão lá no Rio, nessa escola. Eu fiquei no Rio 2 anos, e foram 2 anos o meu projeto com o mestrado na UFRJ, e depois nessa escola em paralelo, que também era em off. Poucos amigos sabiam que a gente frequentava. Ó, pessoal, me desculpa. Estou revelando aqui. E aí foi isso, aprendi meditação, fiz parte de um curso de energia e cura, então tudo veio assim, se abriu um universo novo para mim. Entendi. Eu tinha toda a minha vida profissional farmacêutica, né? Você chegou a atuar na área farmacêutica? Eu atuei 20 anos na indústria. Nossa! 20 anos, tem 8 anos que eu me desliguei um pouco, né? Porque você ainda estava fiquei 20 anos, trabalhei na área de registro de medicamentos, tive, assim, uma carreira incrível nessa área, e hoje é dia do farmacêutico, Parabéns, né? Um dia aí que eu acho que é para agregar tudo, né? Porque a primeira carta que eu tirei aqui foi a árvore, né? Então, a árvore eu acho que vem com toda essa simbologia, aí já jogando um pouco, né? Da semente que a gente planta. Conta pra gente, eu já tô aqui entretida. Da semente que a gente planta e o que a gente vai colher ao longo do que a gente vai regando, né? Eu costumo dizer que as nossas emoções, o nosso aprendizado, a nossa ancestralidade. Então, eu tô emocionada, né? Não tem como. Até tenho um coração aqui. E
E aí eu vim juntando as minhas, jogando. Vamos pensar assim, jogando as pedrinhas e as sementes, enfim, no caminho, né? Ou alguém jogou para mim essa semente e eu fui colhendo, né? Também Ai, os que frutos. lindo! Porque eu acho que a gente não está sozinho nunca. E a espiritualidade Né? não é uma linha reta, né? E eu penso assim, toda essa minha trajetória de vida, ela vem de muito apoio, de muita gente comigo, me incentivando, né? E a minha trajetória lá na farmácia, com os meus amigos, desbravando, né? Eu vim desbravando, né? A estrada, eu fui, acho que da minha turma, uma das primeiras a sair para fazer coisa fora da minha turma. E junto eu tive esse encontro, sabe? Então, eu quero falar da farmácia também porque é ela que me trouxe aqui, né? Sim. E, coincidentemente, hoje, nesse dia que é especial para mim também, apesar de não estar atuando diretamente, mas tudo que eu conquistei até aqui foi através dessa profissão. A minha saída de lá para o Rio, do Rio eu vim para São Paulo para fechar o meu projeto, um projeto integrado entre o FRJ e a USP. E nisso, no meio disso tudo, essa minha trajetória holística, né? De terapeuta, É engraçado porque enfim. são duas áreas, em tese, muito conflitantes, mas você Muito. conseguiu trazer as Muito. duas juntas, Muito. apesar de todas as dificuldades, e ser bem sucedida nas duas. Era difícil se mostrar, porque olha, gente, hoje nós vivemos num mundo que as coisas, ainda tem muita coisa que acontece, preconceito e tudo a gente sabe, né? Mas assim, hoje está muito mais aberto algumas Tá. coisas. Hoje você pode dizer, olha, e eu venho também, o meu sentir de viver, meu sentido da vida é não aceitar muitos rótulos, Sim. sabe? Porque a partir do momento que você se rotula, que você fala assim, eu só isso, vou ser guru, aí você vai ser guru. Então, assume a tua vida de guru e você não faz mais, que é lindo, é maravilhoso, sabe? Não é crítica, não é nada, é uma observação minha. Então, vai ser Que que você é não quer se lindo. limitar a um único título. E o guru não é limitado, ele Sim. superou já tudo. Sim. Entendeu? Sim. Ele já passou de tudo, ele não quer mais, e ele quer ser, né? Só acender, né? É a ascensão. Então, eu ainda quero experienciar algumas coisas né, e ao longo da minha jornada eu vim fazendo isso. Eu sou farmacêutica, terapeuta corporal holística, terapeuta tântrica, terapeuta xamânica. Você foi se Hoje, aprofundando em todas as áreas. E vim. Lá de Ânima do Rio, que foi minha primeira escola, aí eu encontrei nessa jornada uma universidade, também como autoconhecimento, que foi a ponte, né? Uma ponte de 10 anos depois que eu cheguei em São Paulo, fui para a USP, que era um outro universo também, né? Sim, tudo junto, né? Para a minha Misturado. formação. E aí, demorei um tempo para conseguir me encaixar na cidade, sabe? Sim. Ainda com esses sotaques, né? O meu sotaque, que já estava misturado com um pouco do carioca. Eu chegava aqui, o pessoal achava que eu era carioca. Mas, enfim, aí fui, terminei o mestrado, casei, né? Mas também nunca desapeguei do meu espiritual, jamais, né? Sempre. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Você falou que você começou, então, com o tarô de Marcélia. Tarô de Marcélia. O comum, aquele de sempre, que a gente está Isso. acostumado a ver. Porque eu acredito que ele é o primeiro, assim, né? Ele tem toda uma história. Será que não? E aí aqui. você... E aí você começa com o tarô de Marcélia e depois passa para o baralho cigano. Para você, hoje, a tua conexão maior é com o baralho cigano? Ou não? Você tem uma conexão com todos os oráculos? Eu tenho uma coleção de 50 oráculos. Mas uma qual você caixinha. usa, assim... De tempo em tempo eu tramito, mas o cigano, ele tá sempre. Ele e esse de Marcélia. De O meu Marcélia primeiro, também. que é esse, né? E Nas suas tiragens... Olha quem saiu. a justiça, né? Nas suas tiragens, quem, assim, para você utilizar o baralho, você usa a tua intuição para escolher o baralho? Ou você segue ali um padrão de sempre? Vai pelo teu coração? Sempre. Sempre pelo teu coração. O que Sim. aquela pessoa pede, o que aquele momento pede. Na verdade, assim, quando eu vou jogar, eu coloco algumas coisas da minha caixinha, né?
Ela tem uma caixinha, tipo aquela mala do gato Félix, que ele tirava tudo de dentro. A Cecília tem essa eu falo bolsa. que é a caixinha de Pandora, né? Do bem, então. Do Ai, bem, da gente. luz e da sombra. Tem os dois, né? Assim, primeira coisa, eu acredito que você tem que estar conectado. O que é pra mim, a Cecília, eu, a mãe? Conectado é você estar, seu corpo físico, eu falo, são 5. Corpo físico, que é essa matéria, a energia, a emoção, o mental e o espiritual, tá? Então, esses corpos te faz o quê? Ter a tua essência, que é o éter, que eu considero o éter, né? E aí, quando eu vou jogar, se eu tô... Pode estar acontecendo muita coisa, porque tem gente que fala assim, hoje eu não vou jogar porque eu não tô bem. Tá bom, tá? Então, é tua regra. Comigo é assim, se eu tenho um horário, se eu tenho um cliente, eu vou agendar quando tem que acontecer, então eu tô pronta. Você tem que estar pronto, que é a missão. Eu considero essa palavra missão é tudo. Porque aí você sai de você, não sai tem dos eu teus não tô problemas, sai do teu... E aí você se conecta. E se você já, bem ou mal, agendou para aquele dia... porque você tem já que tá, ser. Tá? As energias daquilo que vão confluir para você, de fato, tem realizar que essa missão. ser. Né, que então, como que é o meu processo sensitivo? Eu tenho pânico de ver. A clarividência, para mim, ela não funciona assim, de uma certa forma. Tá? Então, vamos pensar assim, eu tenho um processo auditivo. Tá. Eu sinto. Tá? Também. Agora, a minha visão, assim, pra ver... eu tô vendo, eu tenho amigas que falam assim... eu tô vendo passarinho na sé, eu vejo um monte... eu tenho pavor. Desde criança, fui muito medrosa. Eu não sei como que eu consegui quebrar todo esse... né? Alguns paradigmas. Mas é porque o que eu falo, eu vim sendo preparada para fazer o que eu faço hoje. Sabe? Porque eu respeitei o caminho. Então, teve tempo que eu tive que parar, deixei... Ficou muito tempo né? No stand-by. No stand-by. Tá. E eu sou, assim, uma buscadora. Buscadora no sentido, eu gosto do sonho, eu gosto de realizar, né? Entendi. Então, hoje aqui é uma realização para mim. Ai, que bom. Né? Obrigada. Para nós também. Nosso encontro, né? Você fez o curso, não é? Eu fiz o curso. Na verdade, eu também tive uma trajetória totalmente doida, né? Assim, porque eu morei fora, depois eu fui trabalhar na rede hoteleira. E aí, nada a ver, mas eu comecei a ler a carta com 14 anos. Mas também ficou lá. Também. Ficou lá. É. E deixei, e era um projeto assim, quem sabe um dia talvez, mas não era um projeto de fato. E aí, as pessoas me pediam também para ler, até que eu ganhei. Olha, então foi na... Foi. Aí, alguém me deu de presente. E qual foi o teu primeiro? Foi Baralho Cigano. Baralho Cigano, olha. E aí... eu entrei lá, falei, dei uma lida, falei, acho que eu vou até fazer um curso, despretensiosamente, assim. Eu vou fazer um curso, aí tava lá, Cecília Mani, tal. Esse foi o primeiro curso? Foi! Uau, aí eu falei, então eu honra. vou. Aí falei pra minha mãe, né? Porque mãe é bom, mas mãe se preocupa. E aí minha mãe falou assim, mas o que você vai fazer com isso? Juro. Aí eu falei, não sei. Minha mãe, acho que, no começo. Minha mãe não gostou muito da ideia, mas falei, fui. Aí falei, achei que 2 dias, pra mim, foi ótimo. Mas eu queria mergulhar. Porque eu acho que 2 dias foram fantásticos. Mas você concorda que o baralho cigano é eterno? É eterno. Eu achei... é eterno. Pra mim, as aulas abriram meu horizonte. Foi uma passagem. Assim. Eu acho que na minha carreira, ele foi, sabe ali, aquele trampolim pra você mergulhar? Eu acho que foi, assim, fantástico. Porque eu cheguei ali e eu falei, então é isso. Você gostou já? Gostei. Eu sempre costumo falar. Gostei. Se gostou, recomenda. Se gostou, recomenda. Eu achei fantástico. Achei uma experiência fantástica. Uma imersão. Na minha cabeça, eu imaginava uma coisa mais dark, assim.
Porque eu tinha também, de certa forma, esse preconceito. Então, eu não imaginava aquela coisa mais, sabe, tranquila, feliz, floreada. Eu imaginava uma coisa mais... Que é o meu curso, a característica desse curso, Aí né? eu cheguei, você, toda animada com a gata com a bolsa do gato Félix, e tira isso, e tira aquilo, eu achei fantástico. Foi uma imersão, aprendi muito. E dali pra frente eu só me aprofundei. Muito. E eu me apaixonei. E se eu tenho alguém para agradecer dessa jornada, né? Com certeza é você que esteve ali comigo engatinhando. Vai minha emoção. E que me direcionou. E que me direcionou. E que me fez acreditar, entendeu? Porque eu acho que quem trabalha nessa área escuta muito pra quê? Mas precisa. Você vai mesmo. E quando eu cheguei ali, eu falei, gente, mas sempre fui eu isso. Eu sempre tive essa conexão. E saber que ali tinha alguém que também tinha essa conexão foi fundamental para eu conseguir traçar o meu caminho, né? Então eu só tenho a agradecer a essa experiência que foi incrível e é super recomendada sempre, que foi maravilhosa. Eu posso falar que foi verdade. Ela chegou em casa, né, que eu fui levá-la no dia no curso, ela falou, nossa, como é incrível o baralho cigano. Eu tinha dado para ela anteriormente que o tarô de Marcelo, né? Também. Também. Eu tirava antes de Marcelo também, né? Deu para ela qual? Lenormand? Qual foi a linguagem? Qual foi a... Não, ele me deu as cartas ciganas, normal. Bem... Devia ter trazido suas cartas. Eu esqueci. Mas eu acho que eu esqueci porque tinha que esquecer mesmo. Eu tenho 5 ciganos. Né? Porque o curso ele é uma imersão em nas todos diversas os tipos linguagens. de Eu baralho. procuro mostrar... A base do meu curso é o Lenormand, né, que é o mais tradicional. E dali, mas aí o curso a gente faz essa imersão para os alunos poderem conhecer, né? Porque senão sai com a cabeça... Qual que é a diferença entre esses baralhos? Tem o Lenormand, tem as cartas... tem o de Santa Sara, Santa Sara. Tem esse que é do Santuário Mágico, que é Santuário Cultural, aliás, né? Na hora Mágico, quando começou, mas é Santuário Cultural. Então, é de quem coloca a sua sensibilidade ali para passar a linguagem, né? Tá. Mas o tradicional, ele tem uma linguagem muito peculiar. Eu posso tirar aqui? Pode. Então, é a forma como cada... Tá saindo um monte de coisa. Ai, que lindo! Aqui, um monte de mensagem. Vou colocar pra Pode cá, puxar. tá? Porque aqui... Deixa eu melhor te deixar ajudar. Não, só pegar aqui esse. Que é o Lenormand. É verdade que ninguém pode encostar no seu baralho? Gente, meus clientes, eu deixo. Você deixa? Eu deixo. Eu jogo, porque a pessoa vai tirar... vai ter que ter a energia, né? Depois você vai... Depois você faz uma limpeza com a carta. De tempo em tempo agora, esse ano ainda não... Mas normalmente no início do ano eu faço uma limpeza geral, coloco no sol, na terra, sabe? Eu dou uma... Entendi. Dou uma energizada, ainda não deu tempo, porque o ano começou já... chegando 2023 com muita coisa boa e... E pra você tem diferença, então, de um baralho... Assim, todos são ciganos. Tá. Mas na hora da leitura, alguns desenhos modificam. Algumas imagens. Por isso que eu mostro o principal, né? A origem. No curso eu conto a origem, um pouquinho da história do baralho cigano, que foi Madame Lenormand, que era... Conta pra gente, então. Vamos lá. Então vamos devagar. E aí ela criou, mas existe toda uma história atrás, bem aprofundada, da criação do baralho cigano. Madame Lenormand era cigana? Eu acredito que não, mas ela era uma estudiosa das práticas esotéricas, a palavra... Ocultista, exatamente. Ela era uma estudiosa do ocultismo. Tá. Então, e ainda tem toda uma história que dizem que o baralho dela só foi lançado depois da morte dela, que ela interpretava outros oráculos. Entendi. Entendeu? Então, tem toda uma história aí da questão comercial, né? Enfim, que a gente não vai entrar nesse detalhe. Vamos focar mais na essência mesmo
E aí, depois do baralho dela, vieram outros. Mas lá já tinha o Marcélia, já tinha... Parece que ela lia até... Ela conhecia a radiestesia, conhecia outras vertentes. Várias coisas. Era uma mulher muito inteligente, né? E focada, e objetiva. Então, ela lia naqueles salões de festas. Então. E aí, nas minhas pesquisas, eu falei, mas ela era cigana, né? E a maioria do baralho cigano, poucos têm a linguagem mesmo dos povos ciganos. Tá, isso que eu queria saber. Estudos, poucos têm. Que é eu não sei se eu tenho algum. Eu tenho um baralho que é muito lindo. Esse daqui é um tarô da cigana. E aí, esse daqui não dá para mostrar, né? Mas aí depois pesquisem, quem estiver lá, quem estiver assistindo, né? Vai pesquisar a história da Madame Lenormand, o baralho cigano, as linguagens. Isso é importante, você conhecer outras, não ficar só em um único baralho, né? Que a linguagem é infinita. Esse baralho que é o baralho da cigana, ele é o que, dos que eu tenho, é o que mais se aproxima, tá? Tá. Por exemplo, ele tem a carruagem, ele tem o cigano, tá? Ele tem a cigana, entende? Aí, as outras figuras da maioria não é assim o cigano mesmo. Se você for fazer uma pesquisa. Vou fazer uma pergunta relacionada a isso, então. Você acha que esses baralhos, lógico, né? Como o berço foi a Europa, né? Normalmente. Isso. Eles trazem, então, mais naquele imaginário esotérico, então, da cultura europeia como um todo. Da cultura europeia, e acabaram esquecendo, talvez, esquecendo os povos romenos, na verdade, de onde vem a origem. Exatamente. Eu acredito que sim. Né? Entendeu. E aí, porque do cigano mesmo, eles fazem leitura de mão, eu já vi leitura de... com moeda, né? Aquele baralho tradicional, sabe? Eu não trouxe aqui aquelas cartas a mais tradicional, que não tem figura. Do baralho comum. Eu acho fantástico. Eu adoro baralho comum. Eu amo baralho comum. Que tem aquelas, né? Sim. Que tem o... Como é que fala, gente? Esqueci agora. Os naipes. Os naipes. Leio. Esse eu não leio. Eu acho tão legal. Olha isso. Não, mas Quando eu tava montando... Ela sabe ler 50 tipos de baralho, mas não me lê o baralho. Não, Cecília. Não, assim, quando eu tava montando o curso, eu estudei, né? Aprofundei. E ele começou a se mostrar pra mim. Foi bem interessante. Passou da hora já, Cecília, porque no curso que eu fiz com a senhora, tá? Eu falei você falou pouco, que você... né? Mas você fala assim, queria tanto ler... Não sei, porque eu acho que ele tem muito... Não sei se você acha que ele tá esperando o momento dele? Porque eu também nunca aprofundei, gente. Chega, são 50 que eu tenho, eu leio todos. Mas eu tenho uma coleção deles, né? Eu tenho vários deles. Você gosta, você tem uma conexão já, né? Eu tenho... diferentes baralhos dos naipes. O seu lance é oráculo, mas eu sei que você também é uma curiosa e você conhece 1000 pessoas. Eu fiquei besta de ver no seu curso que tinha uma mulher que ela tinha uma clarividência. Queria até falar disso, que eu não sei se você lembra. Que ela estava indo para ler baralho, mas que ela já tinha uma clarividência e ela falava que ela via as coisas quando ela jogava talher, assim, na pia. Você lembra disso? Muito vagamente, eu lembro. E você já viu outros métodos também de clarividência, de ver o futuro, de prever o futuro? Tem, né? Que nem você falou, a moeda. Comigo aconteceu... Posso contar a minha experiência? Pode. Porque, assim, de tempo em tempo vem algo novo, né? Para você, eu acho que até pra gente também não ficar fechado na casinha, né? E aí eu ouvi para eu comprar uma bacia de ágata. Falei, eu não sigo uma religião. Tá. Né? Eu não sou da Umbanda, eu não sou do Candomblé. Mas você é espiritualista, aprender. Né? Nessa trajetória, eu tive que conhecer. Eu tinha muito medo lá no início, né? Enfim, fui criada com alguns medos, assim, nessa linha. E eu tive que conhecer, e ao longo da minha trajetória, eu tive que conhecer. Tá. O que era
a questão do cigano na Umbanda, do preto velho. A única entidade que eu consigo ver é preto velho. Olha, Os avós. que legal. Eu tenho uma conexão desde criança, porque minha mãe oferecia... Eu não sei se minha mãe oferecia café ou eu via alguém oferecendo café, essa história do café. Então, eu cresci com isso, sabe? Entendi. Algumas músicas que eu tinha, assim, na essência. E aí, isso tudo, acho que fez parte da minha maleta, né? Da minha sacolinha. Sim. Bom, do que era que a gente estava, que eu viajo, né? Se deixar, eu falo muito. Não, certíssima. A gente tá... Dos outros oráculos que você já viu também. Então, né, aí veio essa história da bacia de Ágata. Eu falei, cara, lá vai eu comprar uma bacia de Ágata, colocar um cristal dentro e colocar água. Tá. E você foi e fez? Então, aí eu comprei, isso é segredo, hein? Tô falando aqui, agora já vai se tornar público. E aí eu fui, mas eu não me lembro em que momento foi isso. Isso já faz mais de 10 anos, sei lá, muito tempo. Porque são 25 anos, 27 anos, 29 anos que eu tô nessa trajetória. Tá. 27, por aí. Comprei a bacia de Ágata mas com muito medo. Não foi assim de cara já põe, não. O que é isso? Bora ver, vamos achar pedra. Qual é o cristal? Né? O que eu tenho que colocar? Quanto de água? Aquela coisa. Toda a informação veio. E aquilo se tornou um oráculo. Ai, que legal! Tá? Então, eu não sei dizer de que canal de comunicação veio isso, mas assim, eu abraço, eu conheço o que é algumas religiões, né? A tradicionalidade, a ancestralidade, e vou com muito respeito. Eu acho que tudo você tem que ir com respeito, porque não pode já se jogar assim tão, né? Existe a questão da causa e efeito. Então, você tem que ter muito cuidado, tem que ter muita ética com tudo. Não é que vão falar, vai fazer. Eu fui lá e fiz porque eu já tinha um embasamento, né, de muita coisa já. Eu fiz muito curso, estudei muito, né? Antes de dar o curso de baralho cigano, era um sonho que eu tinha de dar esse curso. Era para ser o de tarô e foi o baralho. Te escolheu desde sempre esse baralho, né? E aí veio a possibilidade de dar... eu estudei na uma universidade, né? Mais de 10 anos que fui aluna da escola. Ai, que legal. Entendeu? Então... E aí, voltando, para não perder o feeling, né? Então, de acordo com o que você sentir... Entendi. E o que o universo te mostrar como caminho, como jornada, os teus desafios pessoais, vai surgir. Entendi. Sabe? Pode ser leitura de pedra. Também a pedra é um oráculo. A pedra é um dos mais tradicionais. Mais antigos, oráculos, né? Existe, no xamanismo existe a leitura de pedra. E se revela. Eu faço isso em alguns grupos, não baralho cigano, mas quando eu fazia círculo de mulheres. Você fazia, né? Círculo de mulheres. Tramitei também com círculo de mulheres, muito tempo. Aprendi a terapia xamânica, e na terapia xamânica que veio tudo desse. Então, eu acho assim que acho que seja a carta, seja as runas, seja a bacia de Ágata, se você tiver esse chamado, aí você vai ter que... respeitar o chamado. Sabe? Como eu vou chegar? E com certeza, se você está aberto para sua missão, que também eu gosto da palavra missão, né? Você vai surgir o que é para você. Vai surgir a tua trajetória, né? O teu caminho. E quando você faz a tua consulta, o teu baralho, você tem um tipo de tiragem específica? Ou você vai na intuição, assim? Vou na intuição. Deixa rolar. Tudo na intuição. Vai na intuição. Para mim, eu vejo que cada pessoa, ela tem uma energia, ela tem uma vibração, né? Já teve de eu montar lá a mandala, né? De eu montar a mandala, de eu montar o jogo de 7, de 10. Eu assim, não é que eu não sigo uma regra, mas eu vou de acordo com o que acontece no momento. Tá. O meu trabalho com o tarô, para atendimento,
eu considero oráculo terapia, porque eu agrego algumas coisas da terapia, por isso que eu tenho a minha caixinha, né? Entendi. Ali, porque eu já tive várias experiências de atendimento em que eu precisei parar o tarô e fazer um alinhamento energético, por exemplo. Entendi. Entendeu? Precisa. Porque às vezes a pessoa não está preparada para ouvir. O meu trabalho ele não é isso que eu ia adivinhatório. O meu trabalho ele é terapêutico. Entendi. Tá? Já chegou? O baralho cigano, eu considero, voltando para ele, ele é uma linguagem simples. Sim. Tá? Ele se revela de imediato, ele é fofoqueiro, como muita gente joga nessa linha, tá? Mas eu trabalho com ele também com a linha da terapia holística, sabe assim, voltado como terapia. Agora. E eu costumo dizer também uma coisa que é importantíssimo, né, para quem está aí ouvindo. Leve a sua ética onde você for, tá? Porque você vai ser testado a ser antiético. Eu já fui. E como? Entendeu? Eu já fui. As pessoas também te querem no jogo, não a grande maioria, mas vão ter que querem ter certeza se você está falando a verdade, entendeu? Sim. Eu já tive essa experiência. Ai, já aconteceu. Mas assim, eu mantenho a linha de tô jogando para quem? Eu tô jogando para você. Então é você que está na minha frente. Porque às vezes a pessoa quer saber do outro. Não quer saber dela. Então, no meu trabalho, eu falo assim, é o teu aqui e agora, o teu presente. Vai vir do passado, vai vir de vidas passadas, vai vir de você quando era criança. É um realinhamento para a pessoa poder saber, daqui eu vou para onde, o que eu vou seguir. Fantástico. Faz perguntas, pode fazer pergunta. Claro, né? O meu atendimento é 2 horas. Nossa, é bastante. No mínimo 2 horas. Eu não jogo para tirar. É uma carta só, porque também já falaram assim. Você eu não consigo. Carta. Não consigo. Você pode Porque tirar uma sai de carta, contexto. Eu posso. Não, eu posso. Mas em uma carta eu vou passar 1h30. Eu preciso desse tempo. Entendi. Porque nesse projeto da Oráculo Terapia, com o baralho cigano, com as outras cartas, os outros oráculos, como eu falo, eu jogo para trazer a pessoa para a presença do aqui e agora. Não para o futuro, não para preocupações futuras. Porque o teu futuro, ele vai depender do que você está fazendo agora. Exato. O passado já foi, mas a gente tem um mental que te joga, né, o tempo inteiro. Lá para trás, curioso. a pessoa nem consegue viver o presente. Aí já quer saber o futuro, vai saber sim, vai, mas assim, acontece um realinhamento para e hoje é preciso isso, né? Que a gente está muito no tempo, sabe? Eu, por exemplo, já tive cliente que eu tive que parar e realinhar. O que é o realinhamento? Por exemplo, você tá sentada aí, né? Mas a tua cabeça tá a 1000. Eu já vi a cabeça da pessoa girar assim. Entendi. Opa, vamos. Aí eu olho, eu espero, eu vou sentindo, vou falando, o que vai saindo. E às vezes já vai se alinhando com o que vem de orientação. Entendi. E aí, às vezes, eu tenho que parar e fazer algo. Assim. Então, eu fiquei curioso de perguntar para você, dentro desse contexto, né? Para você falar, tem que alinhar energeticamente a pessoa, né? Até eu falo assim, alinhamento energético, mas é dos 5 corpos, né? Não, você fala, que ferramentas então que você utiliza, que eu fiquei curioso, né? E que técnica mais então que você utiliza também para te ajudar dentro dessa consulta? Às vezes pode ser até o sino. A oráculo terapia, ela me dá uma amplitude que eu possa colocar as outras coisas. Você pode manejar essa pessoa de uma maneira que você vai conseguir fazer seu trabalho. Porque às vezes você não consegue fazer se a pessoa tá tão desequilibrada. Às vezes a pessoa chega muito desequilibrada. Eu tenho muitas vivências, né? De muitos casos, assim. E aí? De histórias, sabe assim, que já aconteceram. Algumas eu posso falar, outras não. Mas... por isso que eu falo, você tem que estar preparado. Porque eu já tive também pessoas que que passaram comigo porque não estavam conseguindo lidar com a própria energia. Eu já vi isso. Entendeu? Eu já vi isso. É tudo que você faz, seja qualquer área, qualquer profissão.
né? Mas nós, terapeutas, oraculistas, enfim, a gente tem que estar, assim... Eu entendo que é se lançar na jornada. Sim. E aí você tem que estar preparado. Entendi. Né? Quando tem você está preparado para os desafios, para lidar com as energias, para saber, né, interpretar a carta. Às vezes você vai ver na carta, tem o desenho, esse baralho tem tudo, é lindo. Mas aqui é a cegonha, a carta da cegonha, né? Mas assim, tem várias coisas aqui, às vezes não é só o que está aqui, às vezes é o que vem. E às vezes a gente tem essa percepção. Agora, saia justa na hora da consulta, com certeza você já passou, né? Por exemplo. Saia justa, já. Já, com certeza já. Por exemplo, às vezes você vê o que você não quer ver. Já. Você não quer, não é para aquela pessoa. Você não dá para falar aquilo que você vê. Tem uma conexão aqui. Eu lembrei dessa história, mas pode continuar depois. Não. E aí eu queria que você me contasse como que você faz quando vem a informação e aquela informação não é fácil para você passar para aquela pessoa. Por exemplo, às vezes a gente vê um corte muito grande. Às vezes a gente vê uma situação não muito confortável num casamento. Como é que você lida na hora que essa informação chega? Você fala sempre? Você avalia? Sempre. Olha, eu entendo assim. Você tem que estar preparado, tá? Eu vou dar um exemplo, que esse eu posso dar com certeza, tenho a permissão. A cliente sentou, ela veio para mim com uma indicação de que ela já tinha passado por algumas coisas, enfim. Bom, e aí ela sentou, quando ela sentou, entrou alguém junto. Entrou uma sombra. Ai. E você que não tem nem medo, não, né? Então, é o que eu falo de você vir preparado, por exemplo. Nesse momento, eu já tinha conhecido algumas coisas dos meus estudos, né? Graças a Deus, assim, eu tive muito... Passaram muitas pessoas lindas na minha vida que me ensinaram. Meus mestres, né? Entendi. Sabe? Atrás, a gente tá aqui, eu, você, né? Você tem toda uma ancestralidade atrás da gente. Tenho. E é isso que eu falo, da ética, do cuidado, do aprendizado, de você saber onde você está colocando, né? A sua energia, tá? E naquele momento eu possivelmente já estava preparada para receber aquela pessoa para atendimento. Porque eu acho que nada vem para você se você não tiver pronto como dar conta disso. Quando vem é porque ainda, eu preciso parar. Eu fiquei, acho que um período, 10 anos de aprendizado, sem jogar. Vamos pensar assim, acho que os últimos 10 que eu comecei com esse projeto, né, tirando todas as minhas máscaras, minha roupagem da executiva, da filha que não podia isso, que não podia aquilo, eu fui fui conseguindo. Porque se não estiver preparado, você não vai dar conta. Não. Você pode até surtar, se você não souber lidar com tudo isso. Exatamente. Tá? E eu jogo na minha mesa, que já tem um. Você joga com todo mundo junto? Depende. Aqui gente, saiu, você consegue com todo mundo aqui junto? Saiu 3 baralhos ciganos, o xamânico. Depois você faz uma aqui pra gente, então. Uma leitura. Aí sim, né? Vamos com calma, que já tem algumas coisas. Mas assim, e aí o que aconteceu? Aí sentou, vamos pensar se é você. Tá. Aí, entrou, sentou, e entrou junto uma pessoa. Invisível, com sombra. Tá. Não vou entrar em detalhe. Mas o que eu fiz? Esperei, porque a pessoa também não estava preparada para ouvir logo de imediato. Eu só fiz a minha reverência. E mentalmente eu falei assim, por favor. Como é que foi? Por favor, se você puder esperar lá fora,
né? Entendi. Pedi âncora energética espiritual, porque eu não sabia quem era. Se era uma pessoa do bem, se não era, né? Bom, enfim, aí se desenrolou toda a história, realmente. Aí, depois de 1 hora, por isso que eu falo, o meu atendimento não pode mais ser 40 minutos, 30 minutos, uma carta. Porque vem uma história. Eu já tive casos de vida passada, essa história que foi bem, né? A pessoa estava, porque provavelmente, aí eu não vou entrar em detalhe, né? Manipulou alguma coisa de energia, entendeu? Aí vem Acontece mas isso faz. Mas eu acho que falta um pouco de informação. Uma história muito atual. Bom, meu filho não pode nem pensar, vai ver, né? Mas não vou falar isso, vou deixar quieta. Como mãe sensitiva, né? Não tem como não. Não. Né? Então, eu vi alguma coisa, não vou dizer o quê, mas eu falei, bora, vamos lá, vamos cuidar dessa energia, tá? Abriu em algum lugar. Entendi. Tem alguém mexendo, né? Então, é assim, a gente tem que estar preparado para tudo. Sim. Ou nós que se a gente, como estudioso, aprendiz, eu gosto muito, eu nunca sei tudo. Sim. Eu me coloco como aprendiz, sabe? Não é ter feito tanta coisa, porque pode vir alguma coisa que eu não sei. Então, falar, eu preciso aprender disso. Sim. Vamos estudar. O que foi sempre na época? Sempre tem mais, né? Na época foi... no Wagner Borges, ali que eu fui ele é tive incrível. Um período de aprendizado lá. Ele e depois incrível. Sim. De vida após a morte. Ele é fantástico, IPTB, sabe? né? O instituto dele. Viu, Wagner? Foi um dos meus mestres, né? Passei pela escola dele. Então, a gente precisa aprender a lidar com algumas coisas. Se você não dá conta, vai lá, espera mais um pouquinho, não precisa ter pressa. Sim. Eu nunca tive muita pressa. Teve período já que eu tive que fazer uma coisa, farmacêutica da indústria, regulatório, aí estudava isso, aquilo. Falei, gente, mas deu conta. Só vem para você o que você precisa. Bom, não sei se eu tô sendo muito, né? Viajando. Não, tá ótimo. E aí foi isso. Aí eu pedi licença, falei, por favor, espere lá fora, assim. Gente, né? Educada você. Mas aí eu tenho as ferramentas. Acho que eu já ligava pro meu marido. De proteção. E aí eu preciso saber o que tá com... Aí, porque é tudo muito fração de segundo, né? A sensitividade, é tudo muito rápido. Sim. Tá? Não dá para dormir no ponto, né? Tipo assim, não dá. Acontece tudo, eu falo, vem o download. Tem casos que eu falo assim, anota que senão eu não vou lembrar depois. Eu não lembro. Eu tenho isso. É isso aí. Eu tenho isso. Tá? Não vai lembrar. Que jogou a carta tal, você lembra. Aí eu fico assim, qual foi a carta? Porque senão, se você ficar com o canal totalmente aberto, surta. Sabe? É uma sabedoria mesmo. Acho que é uma sabedoria ancestral, né? Que a gente senão tem que você fica o tempo todo. Você tem uma vida própria, tá? Muita informação a não de ser uma que, vez só. Né? Entendeu? E aí preciso terminar essa história. Aí foi o que aconteceu. Eu pedi licença, baixei a minha cabeça, fiz mentalmente, não falei na frente da pessoa, porque senão ela não ia entender. Pedi para se retirar, que depois eu queria entender o que estava acontecendo para eu poder ajudá-lo. Se a pessoa entrou junto, estava pedindo ajuda e estava. Depois você constatou isso? Constatei no jogo. Jura? Aí eu falei, então, vai à luz, né? Vai para a luz, enfim. Aí se desenrolou todo o atendimento, eu expliquei para a pessoa. Então, provavelmente o caso XYZ, que eu não vou abrir muito, tá? Mas é para dar um exemplo de isso, para aprender a lidar, porque senão acontece muita coisa que... E essa pessoa provavelmente manipulou energias que ela não sabia que ela estava manipulando. E a pessoa estava pedindo ajuda. Acho que foi um momento daquele espírito, aquela energia, né, ou algum outro nome que veio pedindo ajuda. Porque não foi uma coisa que veio agredindo, porque poderia ter sido. Sim. Sabe? Sim. A visão que eu tive era de uma pessoa perturbada, com a mão na cabeça, andando para lá e para cá, entendeu? Falei, entendi. Saquei, né? E aí depois acredito que durante o atendimento também foi uma luz para a pessoa. Com certeza, né? Entendeu? Para ela poder se realinhar. Porque se ela foi para lá... E seguir. E não era uma pessoa que tinha ido embora, era uma pessoa que ainda estava nesse plano. Entendi. No meu entendimento, um desdobramento. Uma parte da energia dela estava comprometida,
E ela estava desencaixada, porque alguém puxou a energia dela, sabe? Então, são, né, respondendo a tua pergunta, então, coisas acontecem. E aí, você tem que estar preparado. Se não sabe, então, é hora de recolhe mais um pouquinho, e vai aprender mais. Vai na busca do aprendizado. Sem dúvida. Eu acho, assim, essa questão da energia, como você disse, esse caso, eu acho legal até falar que nem tudo que é simpatia, não sei o quê. Simpatia. É entendeu? Um perigo, é simpatia. Porque às vezes a gente acha que é porque é simpatia, que é muito tranquilo. Não é. Mas às vezes a gente está manipulando uma energia que a gente não tem a consciência. Não sabe a consequência disso para sua vida. Mas eu acho que todo mundo começa com simpatias, né? Entendeu? Todo mundo, não, perdão, gente. Recolhe essa parte. Mas muita gente faz as simpatias. E hoje, com esse universo, aí, né? A gente tem muita coisa acontecendo. Parece sabe? inofensivo, né, pessoal? Vou fazer tranquilo, né? Até o nome, né? Até o nome bonitinho, simpatia. Amarração. Tem coisa que é amarração e a pessoa nem sabe que ela tá. E ela não. Eu dou muito esse exemplo no meu curso. Você nem sabe a energia que você está trazendo da pessoa para você. E quando você amarra alguém... Vamos com calma aí, porque tem coisa que não dá para abrir muito, né? Porque quem faz com responsabilidade sabe o que está fazendo, né? Que aí é um outro campo que eu não vou entrar. Mas Sim. a gente vai com muito, muito cuidado aqui, porque senão pode gerar até atrito, né? Mas também pode. Mas você não sabe para quem que você está oferecendo, para quem que você está pedindo. Exato. É muito complexo. Então, é complexo, mas... existe, é honrado, acontece, né? Eu respeito, eu não consigo trabalhar nessa linha. Sim. Tá? Mas assim, tem casos e casos. Aí é melhor eu respeito, mas eu acho que se você for trabalhar nessa linha, tenha então, faça consciência. Com alguém, ou, sabe, não sozinho. Procure orientação. Tenha consciência. Muito importante. Entendeu? Sem dúvida. Pra tudo você tem que tomar cuidado, né? Bom, você queria fazer alguma pergunta? Não, desculpa, eu tava te interrompendo. Nossa, Tá, não, acho que dá tempo. Vamos lá. E aí, bom, aí você começa agora, você vai dar um curso numa universidade. Isso, dia 28 e 29 agora de janeiro. Corre lá que ainda tem vaga, quem quiser conhecer a escola, né? E é um curso, uma imersão no baralho cigano. A gente vai falar de baralho cigano. É o dia inteiro. Sábado e domingo, das 9 às 5. É um tempão. Dá para confirmar, tá lá na página da Humani. É uma imersão. Olha. Né? É uma delícia, recomendadíssima. Eu acho que é um curso que valeu muito para mim. Acho que é um curso que vai valer para muita gente. Eu acho que é uma experiência única. Eu acho que os baralhos, a forma como você explica todos os baralhos, inclusive, queria puxar aqui, perguntar uma coisa que eu não perguntei. Vamos lá, a gente tem um baralho, 2 tipos de baralho. Você tem aí os seus. A carta número 22 de uma não é a mesma que de outro baralho cigano, porque os desenhos são diferentes. As linguagens, né? As linguagens. Esse daqui eu acho que não tem número. Tem. Sim, pode fazer a pergunta enquanto isso. Então, a gente tem lá a carta 22 de um. Queria até saber qual que é a carta 22. Vou lá, porque agora eu não consigo lembrar exatamente. Já que eu falei a carta 22, eu queria até saber qual que é. Esse número, hein? Cadê? Os caminhos. Então. Você está no momento de tomada de decisão e escolha? Total, né? Então, já vamos, né? Então, a carta 22 de um baralho não é... Acho que os caminhos vai ser parecido dos outros. Mas a 22 de outro... Já teve muita... Já teve... também é os caminhos, esses dois aqui, né? Que é o santuário. Mas às vezes uma carta, uma figura não bate com a da outra. O significado é o mesmo? Sim. É o mesmo? No curso eu ensino o mesmo significado, tá? Tá. Mas assim, cada pessoa que vai olhar essa carta... Vai fazer sua conexão, sua própria conexão. Porque a do caminho é muito... É muito amplo? Muito amplo. Por exemplo, eu sei que tem um que é paus e o outro é trevo. Isso. Né? E aí... Não sei se foi na tua turma que teve, que era bem diferente. Foi, não tinha um baralho igual ao outro lá. Não tem um baralho igual ao outro.
Então, depende muito de quem vai fazer, né? Em suma, sim, é tudo a mesma coisa. Mas na hora que você se É, relaciona com o depende, baralho... por exemplo, só os caminhos. Mas se eu pôr outra carta aqui, ela vai da mensagem que vem na hora, Tá, ok? entendi. Você já leu o baralho cigano? Não, baralho cigano, só com Marcélia mesmo que eu tenho Por exemplo, experiência. aqui vem as fases. Ai, que legal. Gente, adorei esse baralho. E a Adorei liberdade, todos, na verdade. Entendeu? A liberdade, ai, que lindo. Que é um pássaro. É totalmente diferente. É. Se eu for pegar 15, 35, desse é muito diferente. Só Que- não consigo lembrar, né? Todos os números, todas As imagens. as imagens e o número da carta. Ai, gente, tava passando um dia aqui, né? Aí, Então, então aí eu queria... Tem como você fazer uma tiragem aqui pra gente? assim ao vivo, É. se arrisca, né? Você gosta ela gosta de correr perigo, né? Na hora. Só se for agora já. Então, só para falar. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse baralho da cigana, a carta 35 é um pássaro. Tá. E aqui É uma âncora. âncora. Então, não tem uma relação De figuras. de figuras, não tem que ser igual, Entendi. tá? Mas alguma coisa, e nem é, se eu pegar o Lenormand, é bem diferente. Acho que aqui também é a âncora, viu? A 35. Eu acho que é. Tá? Então já segue. É que esse daqui, ele segue uma linguagem assim totalmente. Mais relacionada de fato aos Diferente. ciganos, né? Tá, mais Tá. relacionado aos ciganos, exatamente. Eu adorei esse. Depois já você é me muito fala qual igual. que é. Aqui, se eu for falar, se fosse uma pessoa, por exemplo, ela está num momento de decisão, de escolha, ainda não sabe direito o que vai seguir, provavelmente está passando uma fase delicada em que ela precisa decidir se ela quer ficar, manter o estado, o momento dela agora, ou se ela quer alçar o voo para um novo ciclo, Entendi. tá? Então, aqui dá para tramitar Entendi. nessa tiragem. Então eu quero. Não só com relação à vida emocional, a profissional, a diversos setores da vida, se eu fosse colocar isso aqui na frente de um cliente, entendeu? Claro que cada um tem o seu pacote. Cada momento Cada exige uma interpretação. É. Sim. Eu quero. Você quer qual deles, dos três aqui? Qual que te chama mais atenção? Aquele azul. Esse aqui. O Lenormand, esse que aqui é o tradicional. Nossa, eu botei vários, né? Mas geralmente eu coloco, depende da energia da pessoa, eu escolho Ah, tá. pra ela. Entendi. Sobre o baralho cigano, ele é uma carta com linguagem simples, tá? As imagens, com relação, por exemplo, ao Marcélia ou algum outro tarô. Mas ele é forte, eu falo. Quem pede o baralho cigano, porque vai saber lidar com o resultado do jogo. Ah. É assim, como é que eu digo? Eu sempre digo, é forte, ele é É mais impactante, né? impactante. É. Entendeu? Não tem muito rodeio, até por conta da energia, né, dos povos ciganos. Eu acho que o de Marcelo, ele é mais abrangente, ele dá mais voltas, te faz pensar mais, te traz uma Sim. reflexão maior, não é ou não? É, sem dúvida. É, né? E quem joga, eu penso assim, que o Marcélia, ele é como um quebra-cabeça, sabe assim? Ele vai montando, no meu sentir, tá? Cada um Sim. tem o seu. Sim. Ele vai montando lá a casinha, pedra a pedra, vem contando. E o baralho cigano não, ele já vem É, direto ao e ponto. reto, É, direto ao ponto. Você quer esse? quero. E aí, quando eu já tô aqui, comecei o processo, né? Conectou, você pediu o tarô. Então. Às vezes, no meu jogo, já vem assim a pergunta antes de eu abrir a carta. Ah, você já sabe o que No você tem que embaralhar. Às vezes cai a carta, então eu deixo aqui, aí a danadinha da carta volta. Entendeu? E ela, olha, Pode normalmente dividir. quando ela cai tem um... Dividir em 3. Você quer fazer pergunta ou quer que Posso saia? saber? Eu quero que saia. Quer que fale da carta que você tirar, enfim.
Isso. Acho que 2023. Como é a situação? Quantas cartas? Pode tirar uma primeiro. Uma. Ela já tinha saído aqui, né? Já. Pra você. Já. Aqui, muito, assim, para começar o ano, uma carta excelente. Projetos, tá? 7. Aí, às vezes, dependendo, o número também fala. Vocês têm filhos? Temos 2. 2. Pelo amor de Deus, saiu a cegonha. Mas você ainda quer, tem planos ainda? Porque tem criança aí. Mas tem projetos. Tem novas possibilidades de abertura, né? De novos caminhos. Ai, gente. E aí, amor? Quer É o anotar? Júnior vem. Cadê a caneta? Vocês têm meninas? Tem um menino e uma menina. Ah, ok. Eu faria uma outra pergunta, mas eu vou deixar essa para depois. Não, faz. Não, essa não. Não, essa senão a gente posso. cortava. Tira aqui, eu já falo mais dela. Vou tirar aqui. Eu não sei também. Olha, Vai ter. a carta da criança. Tira mais uma. 3. Que idade tem as crianças? 9. Essa daqui já é delicado. Aqui, essa carta aqui confirma algo que eu senti. Mas Tá. eu prefiro falar com você em off. Tá bom, tá bom. Pode ser? Em off, tá bom. Mas assim, tem projetos, tá? Pode ser criança, que ainda tem uma criança lá na tua linhagem espiritual para vir. Tá. E você se prepara. Mas tem a carta Eu tinha da certeza cobra. que saía essa cobra. A serpente, eu já tinha visto ela aqui, Eu tinha certeza que ia sair ela. tá? Mas é um certo cuidado que você tem que ter, tá? Que faz Pra parte. se for um projeto ou se for um bebê, se for um projeto de trabalho, entendeu? Uhum. Porque a cegonha, ela indica algo novo, alçar voos também. Você vê que ela tá aqui, ó. O caminhar da cegonha, ele é sutil, ele é delicado, Sim. tá? Mas ele indica novas possibilidades, coisa boa. Com a carta da cobra aqui do lado, eu já fico um pouco preocupada. Eu já diria assim, olha, você quer ter um bebê, se planeja direitinho, Pra se não vir no organiza, susto. porque pode, não vir no susto, não só isso, mas de perda, Uhum. tá? Por exemplo, de um aborto, por Sim. exemplo, tá? Sim. Então, muito cuidado. E aí, vamos para os projetos. Tem gente olhando, tem gente observando, toma cuidado, guarda mais segredo das coisas que você quer. Toma, realizar, Júlia. entendeu? Tá. Segura um pouquinho a informação, planeja, escreve, projeta, mas, tô até arrepiada. Mas, assim, com muita cautela. Para você, aqui também serve, para você mesmo não se enrolar na trajetória e não tropeçar, entende? Então, Entendi. muito cuidado, porque tem coisa atrás, tem coisa de olho. Entendi. Daí ainda diria para você cuidado com as crianças, sabe? Sei. Os que você já tá aí com vocês no ladinho. Então, fique atento. Sim, É coisa traiçoeira, tem. Tá? Então, fique atenta a seus projetos, principalmente as crianças também, um cuidado maior. É pro ano, né? Uhum. Para esse ano. É para você fazer as coisas circularem, tá? Não deixa parado. E uma outra coisa também para você... Só um minuto. Não protela muito, tá? Tô aprendendo. Não protela muito. Tem uma lei da espera, que é de esperar o momento certo, ok? Tá. Mas é assim, não é tanto não é para você acelerar tão rápido e nem deixar tanto para depois. Tá.
eu acho, vou até arriscar, a gente está no mês de janeiro ainda, né? Até março, eu diria para você, planeja. Escreve, põe no papel o que você quer, tá? Tá. Coloca os riscos. Qual é o risco que eu tenho nisso? Projeto X. Entendi. Eu vou ter o risco X já sabendo, tá? Por conta da cobra. Tá. Eu E acho que se depois você que passar realmente- aqui, acho que eu entendi. Tá? Perfeito. E realmente se é isso que você quer fazer Tá. as apostas. E o que eu vou... Aqui os riscos, no lado esquerdo, uma folha de papel lá em branco. Tá. Escreve o que você tem de ideia, que você quer. Mas eu acho até que já está em andamento. Uhum. No campo lá mental, já tá. Riscos e o que você vai ter de... Tá. Legal. O que você tem Tira de você uma carta propósito. também. Fez sentido? Fez super. Tem perigo. Tem Fez super. cobra. Tem cobra e tem carta 7. Mas sabe, posso terminar? Ainda Pode. falta mais um pouco. Bora. Eu tenho 7, 7 aqui. Então eu diria aqui, ó, janeiro é o mês que a gente tá. Uhum. Carta 13. Até março. Você tem esse período aí, janeiro, fevereiro, março, vai. Para você colocar isso tudo a limpo. Se organizar. Tá. Eu não sei se tem coisa que tava enrolado. Tende a desenrolar, mas... A chave. E o parque. Propício, mas cuidado. Proteção. Tá? Oração. Planejamento. Essas 3 palavras para você. Tá. Ah, a mensagem para você. Para de correr atrás do rabo da cobra. Faz sentido? Faz. Grava isso aí. Tá. Tá gravado. Tá. O que seria? Eu ia falar outra coisa. Acho que o principal é esse. Para de correr atrás do rabo da cobra. Isso vai fazer sentido para você, do teu pacote. Você vai entender, ok? Tem oportunidade, porque tem a chave e tem o parque. Então, o parque, né, é um jardim cheio de flores. Então, você plantou as sementes. Tá. Tá? Cuida de planta. No exercício, cuida de planta ou coloca uma planta nova. Aí eu tô tão afim de colocar umas plantas lá em casa. Olha que então, momento. Tá afim, quer dizer assim, eu estava afim e não consegui ainda me organizar para, né? Ou mudar o que já tem. Então é agora. Tá. Essa conexão com a natureza você precisa, mas lembra que dentro da mata pode ter perigo. Tá. Tá? Então essa carta ela vem para te alertar, para você ficar atenta e nunca duvide da sua intuição. Tá. Não deixa para depois. Amei. Olha, ao vivo. Amei. Você também? Qual que você quer? Eu queria uma... 3. Escolhe qual acho que baralho. eu queria esse daqui. Eu imaginei. Eu simpatizei com ele. Sugeri. E aí vocês ali da... Uma para cada? Nossa, ao vivo assim, né? Ai, gente. Bem. Não, mas fez todo sentido. Fez. Gostei. Bem rápido, né? Porque Gostei. depois pode você... Depois a gente tem que marcar. Tem Porque tirar pra gente não é a mesma coisa. Não. Eu não acho Divide que é a em mesma dois. coisa. Acho que me atrapalhei um pouco aqui. Imagina. Você colocou pra cá, né? Isso. Tira mais um aqui. Foi bem rápido, né? Tinha mais coisas. Depois a gente marca o horário. Vou marcar. Isso aqui, calma aí. Pronto. 2 e... Você é o quê? Pro ano, assim? Essa jogada? Ou Olha, agora? pro ano também, viu? Tira mais 2 aqui pra mim. Porque essa daqui tem alguma perda, ok? Tem alguma perda circulando por aí. Vamos ver se ela vai vir, se tá no meio. E aí, olha, isso aqui já tá meio delicado. Perda e o quê? Como é que
está a tua saúde? Você tem olhado? Fez um check-up? Saúde eu tô tentando reequilibrar, né, de novo. O que deu aí? Reequilibrar de novo por quê? Você já teve alguma coisa? Parte cardíaca, vamos lá. Como é que andam as emoções? As emoções estão difíceis, tá a mil. Isso, tá. A emoção tá, assim, numa montanha-russa. Tá, montanha-russa. Mas eu sinto, aí eu vou pro sentir. O coração parece que tá meio lento. Eu acho que a correria tá tão grande, às vezes, não sei. O que você acha? Olha, não é de mim, né? É dele. Não, tá. A correria... Tá acelerado, Insano, você né? tá acelerado, mas eu diria assim, com essa carta da perda e sai a carta 8, que é a carta do amor, e as chaves, eu nem diria que é só a questão de relacionamento, tá? Tem a ver também com cuidado com a saúde, não queira abraçar o mundo, olha, são 1000 chaves aqui, sabe? E não cuidar do teu sentir, mas o que é realmente que você está sentindo? Eita, sabe? Cecília, o Thiago vai lá na consulta. Vai. O que é que você está sentindo? Tá realmente tocando o teu coração? Você tá, porque assim, a gente tem a razão e tem a emoção. Então, as decisões têm que ser tomadas ali, no equilíbrio. Não posso ser só pela razão. Eu tenho que ver quanto que o meu coração está pulsando para isso. Tá? Aí eu diria também um olhar para a relação, sabe? Cuidem disso. Porque às vezes aí trabalha também. muito e a relação realmente às vezes fica em segundo plano. Tem uma perda aqui, mas aqui eu vejo circulação do sangue, eu vejo. Visualizo. A ver com a questão cardíaca. Pode não tem, mas você tem alguma coisa de saúde relacionada? Não. Cardíaco não, ainda bem. Não, mas faz um check-upzinho. É bom. Tá, é bom, né? É bom. Cuidar. Mas eu acho assim, você tá precisando descansar. A palavra que vem é descanso. Olha, que bom, hein? Não Aproveitar, dá, então. não dá para descansar, mas assim, quando você for, eu tenho 3 horas para o meu descanso, as 3 horas é para o teu descanso ou para alguma coisa que você gosta. Descanso de qualidade, né? Exato, porque eu vejo um cansaço e o coração mais lento, ele não tá, pode ser que ele esteja batendo forte, mas algo nele tá num caminhar mais lento que não tá legal, é o que eu falo. Volta pro ritmo. Faça algo que você ame muito. Não desperdice, porque tem aqui algo de perda. Amei. Mas tem a chave das oportunidades. Se você... Aí falando na questão da saúde emocional, pode ser que tenha coisa que você vai ter que abrir mão. Sim. Entendeu? Não vai dar para fazer tudo. Sei lá, eu vejo ele mais... Ele tá acelerado, eu diria assim, você tá desacoplado. Tem coisa que você quer fazer e você não está conseguindo. Não é. O tempo sabe nessa coisa difícil, do campo vibratório que eu falo que tá... Eu vejo ele, um indo para cá, outro para lá. Não, porque a gente está realmente numa correria. Então, acho que faz todo sentido. Então, mais uma hora de descanso. Zero. Para tudo. Porque a gente tá nessa dinâmica também. Eu tô numa dinâmica assim... De uma semana, eu tirei uma semana para que eu falo que foi uma pseudo-férias, mas já voltou com tudo e tendo que dar conta de tudo. Ainda mais vocês que trabalham nessa área aí, né? A gente tá corrido, mas eu acho que faz total sentido, porque eu acho que a partir do momento que você trabalha com o seu parceiro, é difícil você dar conta de tudo, né? Proteção, que é uma carta linda, coração, emoção. Então, se ancora energia, não sei qual é a tua religião, mas tá na hora de buscar. Eu não sou espiritualista também, eu rezo um pouquinho de cada, falando a verdade. Busque um help, um apoio aí, uma âncora, precisa, tá? Cuidado com as traições em projeto. Para de falar as coisas pros outros, Júlia. Eu vejo muito mais aqui projeto, coisas de projeto. Aí, tá vendo, Thiago? Eu tenho que parar. Vamos pensar assim, para amenizar um pouquinho, pode ter uma traição aí, tá? Às vezes acontece. Acontece. Entendeu? Mas assim, é você saber como é que você tá. E como lidar com isso, né? Sim, importante. Okay? Quero mais 2. Não gosto de terminar com carta negativa. Não. Mudanças precisa ser feitas. Querem mudar? Transmutação, ótimo.
Na verdade... Olha a mensagem para você. Vai. Tem coisa que não dá para ser muito transparente. Faz sentido para você? Sim, não. É isso que eu tô aprendendo agora nos últimos tempos. Tempo assim, tempo Essa daí curto, é a mensagem, né? eu vou esquecer daqui a pouco. É. Eu falei, tem coisa que não dá para ser muito transparente. Não é que você vá esconder nada, mas assim, vamos tomar cuidado, vale isso que ela falou também. É pro casal, né? Pelo que eu tô vendo. Depois vamos tirar uma para vocês dois. Ai, amei. Aí é risco, hein? Vai ter coisa que você precisa mudar. Não sei se vocês querem mudar de casa. Estamos em processo de mudança geral. Tá na hora. É. Essa é direta. Tá na hora. Uhum. Tá na hora de muitas mudanças. E assim, não é para esperar tanto. Já era Tá. pra ter feito há um tempo atrás. Era. Então. Era. Porque senão congela, né? Vamos transmutar a energia aí. Vale uma limpeza na casa. Já começa. Eu vejo vocês fazendo malas. Preparando mudança. Ai, colocando gente, coisa. vamos. Uhul. Ai, Faz eu sentido? Quero muito. Eu vejo ele com um bolo de chaves, assim. Coisa de chaves. Caramba! Eu já tô aqui, minha cabeça já foi longe. É. Já tô... Tá? Então, tem que transmutar a energia. Acho que a partir de março, aqui 3 de novo, 3, 33, né? Aqui tem 3, 2, 8. Olha, se eu for fechar esse aqui agora, eu diria assim, novo ciclo, Uhum. tá? Tem coisas que vai ter que abrir mão. Coisa que Essa vai ter que carta deixar aqui pra das trás. perdas, tá? Tá. Muita fé pro ano, não abrir mão desse lado. Porque pro que tiver que vir, você já tá preparado. Sim. Que vai ter algo aqui. Tá. Algo aqui que eu digo para quem tá ouvindo lá, né, para entender. Aqui eu tenho a carta das perdas, amor, oportunidades, a fé, traição, mudanças e transmutação. Então, dá para mudar a trajetória? Dá. Mas o que eu preciso colocar na minha maleta para mudança? Ah, vocês viram a maleta que eu trouxe, Sim. né? Não usei tudo. Tem coisa que eu não vou usar. Mas eu tô preparada. Assim, quer fazer uma dança? Tem roupa. Somar a vamos embora, bagagem. entendeu? Somar a bagagem. Então, colocar... Tem coisa que não vai caber na mala. Uhum. Então, olha, quase Leva- que encaixou tudo no caminho que eu tô vivendo Leva agora. o né? essencial, mas não esquece o principal. Entendi. Entendeu? Sim, sim. Eu não vou lembrar o que eu Excelente. falei agora, mas já foi. Não, é ótimo. Tá gravado, tá gravado. É então. assim, coloca as coisas. Tem coisas que vocês vão deixar. Se é uma mudança, por exemplo, vai dar para levar um sofá, não sei porque eu vou mudar para outro lugar, ou eu vou ter que comprar, entendeu? Se for Entendi. casa. Mas assim, o que é o essencial para vocês? Aí entre os dois aqui. Eu Tá? sei. O que é o essencial? Então, é esse essencial que você tem que... É o primeiro que tem que entrar na mala. Tem coisa que vai ter que abrir mão, tá? Muita fé. Tá. Amei. Entendi, obrigado. Ai, faz Agradeço sentido? mesmo. Fez. Bastante, nossa. Dá pra Sim. falar Imagina. muito mais. Ai, já tô até... Gente, eu vou chegar em casa, já vou lá no baralhinho. Vai. Reconecta, que você tá desconectada, não? Faz um tempo já. Agora uma só aqui pra esse momento, pra eu fechar. Fez sentido, tá bom? Fez. Pode tirar uma. Ele e você uma. Bom. Aqui resolva papéis, a carta da justiça. Antes ele do que Ela eu. riu. Resolva papéis, vou precisar de mais. Aí eu vou tirar a próxima. O meu foi 3, qual? olha. Número 3 tá direto. Eu vou considerar o mês de março. Sim. Tô, Que vai tô passar toda vez, né? rápido. Tá passando rápido Tá, o tá tempo. demais. Nossa, tá demais. Tá. Eu falei pra você, eu tô com março na cabeça. Ai, a carinha dela demais. Tá? Então resolve, tem coisa de papel, documento para assinar, eu acho, pode ser contrato. Mas aqui chama para você, pro teu equilíbrio. Tá. Se equilibra, tome as decisões que tem que tomar.
Sim. Tá? Coloca tudo na balança. De fevereiro para março, a gente tá aqui, ó. Algumas coisas aí vão movimentar. Tá? Fique atento, fique alerta. Usa o peso e 2 medidas. Esse que é o ditado? Eu acho que é isso, né? Eu não lembro. Eu tenho problema com ditado. É isso. Número 7. Negócios. Porque vocês estão... Money. Que nem a Laura faz. Conciliação é a palavra. Tá. Tem uma palavra. Nessas 2 cartas aqui, conciliar. Tá. Tira só a última, aí você tira. Eu? Pra fazer 3, né? Ai. Sociedade? Não deixa de ser, eu acho. Família. Eu acho que não deixa de ser. A gente tá junto nesse time. A justiça, negócios e família. Tem coisa de papelada aí, de tomada de decisão. E logo. Tá? Não se demorem muito. Resolve. Se tiver que no cartório, ele vai. Isso. Pelo amor de Deus. Mas se tiver coisa de cartório, documento, vai ter negócio, mas é coisa familiar. Mas eu acho que é dessa história de vocês aí, né? Do trabalho. Faz todo sentido. Faz. Todo sentido. Aí abril, ó. Tem coisa já para fechar até abril. Então, é janeiro, fevereiro, março. Março vão surgir coisas aí. Mexam nos papéis, resolve documentação, assina o que tem que assinar, assina, entrega contrato que não vai dar, o que não vai dar, você já tem que ter essa visão clara. Entendeu? Gente, só porque também o problema da vida segredo. adulta é esse. Dá para falar mais, mas não dá para expor tanto. Entendi. Eu entendi. Tá, mas tá maravilhoso. Tem coisa para entrar. Tá. Da questão de finança, mas tem que resolver essa parte aqui, ok? Tá, vou agendar. Agenda. Olha, que incrível a leitura. Alguém quer jogar? Eu queria que você... Deixa eu ver. Quanto tempo a gente... Não, a gente ainda tem um pouquinho. Mas assim, a propósito, né? Quando você faz uma consulta, você consegue fazer para casais também? Com casais juntos? Ou você faz individualmente? Eu já fiz junto. Já teve casal que queria fazer junto. Falei, não dá. Não tem como. Hoje não. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque tem coisa assim que é relacionada ao casal, mas cada um tem seu pacote. Entendi. Tem coisa que o outro não vai poder ouvir. Que é pessoal. Mas dá pra fazer. Já fiz. Eu tenho cliente que vai o casal. E você consegue... E você consegue, por exemplo, ter 2 clientes de um relacionamento? Eu não consigo fazer isso. Como assim? Muito bem. Por exemplo, você atende 2 pessoas, marido e mulher. No mesmo hora? Não. Em momentos diferentes. Você consegue ter isso? Por exemplo, consigo eu e o Thiago ser seu cliente? Sim. É? Assim, no mesmo momento? Não, em momentos diferentes. Sim. Você consegue ter essa relação? Consigo. Eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade. Você fala o quê? De atender os 2? Mesmo que sejam separados. Porque a história de um já tá ali comigo. E aí, às vezes, eu não me sinto confortável. Não, para. Você faz uma boa. Para. Porque aí você vai ter que mudar um pouco o teu canal de conexão. Entendi. Você fala, são amigos? Não necessariamente. Por exemplo, eu tenho clientes, um homem e uma mulher. Os 2 querem se consultar comigo. Eu só consulto um. Ou ele ou ela. Por quê? Eu não me sinto confortável. Quer dizer, você tem que ter tuas regras. Aí eu vou falar agora disso. Tá. Um trechinho. O que eu falo de regra? Do que é ético para você. Eu, por exemplo, eu não abro carta num horário que vira meia-noite, por exemplo. Até 10 horas eu consigo atender. 10 para meia-noite, porque às vezes tem gente que não consegue, né? Determinado horário do dia, já atendo online. Mas assim, a minha regra número 1 é horário. Então, não passo da meia-noite. Entendi. Tá? Tô dando um exemplo. Mas assim, de atender, não tem problema. Mas aí é o que você coloca no teu limite. Entendi. Tá? Entendi. Não precisa mudar.
Cada um com a sua própria regra, eu né? já joguei em horário diferente, da pessoa ficar aqui, o outro ficar lá na sala. Eu falo, agora você não pode ouvir, depois vocês resolvam isso com vocês. Ai, entendeu? gente. Eu já tive um caso assim, não vou citar, né? De ver na carta coisas assim que a pessoa nem sabia. Os dois na minha frente. Eu falei, e agora? Ai, né? e agora? Eu ia embora. Mas é a questão de como falar isso. Se os Ai, dois se que desafiaram. difícil. Por quê? Vamos pensar, gente, casal, às vezes a gente, né? O que passa na cabeça do outro, a gente não tem também que invadir, Sim, né? Tem sim. A ideia do casal é que seja o quê? É uno. Mas tem coisas que acontecem, né? No meio do Entende? caminho, e é difícil, né? Então, é o que tem do respeito. Do respeitar o outro. Uhum. Porque por mais que a gente se relacione, que tenha vida no dia a dia, mas tem coisas que você não vai saber. Porque às vezes tem coisa da vida passada do outro. Você vai querer saber da vida passada do outro? Não tem. Não tem porquê. Eu tenho isso. Eu falo, gente, eu não tô dando conta dessa vida. Que se eu for abrir para vidas passadas... Pronto, não tem condições. Não dá. É, Não tô dando meu pacote aqui, entendi. sabe? Então, tanto é que eu nunca estudei vidas passadas. Já chegou para mim. Mas eu nunca estudei, porque eu falei, não tô... Até um dia que eu deitei para tomar um sol, fui deixar meu filho para ir para escola, e tava um sol, nesse dia eu tava de folga, me deitei. O sol veio, sim. Eu me vi deitada num lugar na Índia, com um negócio tudo, aquela roupa. Foi muito rápido que eu me assustei. Aí, nossa, será que era em algum momento nesse tempo? Possivelmente, em paralelo. Entendeu? Em paralelo. Se era uma vida que eu vivi, porque eu tenho essa conexão também com a Índia, que é muito forte, tenho a conexão com os ciganos, tenho a conexão aí, várias. É interessante, nossa quando a gente ancestral. trabalha nessa área, a gente faz uma conexão rápida com muitas vertentes, né? Tem, mas por quê? Não dá para ser limitado. A espiritualidade Eu não fui é por um limitada. tempo, sabe? Mas é que tudo para mim, no meu caso, na minha jornada, chegou tudo no tempo certo. Sim, Entendi. Eu estava preparada para aquela cliente que veio, que era caso de magia negra. Sim. Eu não trabalho nessa linha, mas eu respeito. Uhum. Porque se eu pego um cliente que tem algo assim, ó, eu não faço. Então, você tem que procurar alguém nessa linha. Você tem que saber o caminho para orientar Sim, a pessoa, entendeu? entendi. Aí voltando na questão do casal, aí tem coisa que não vai ter como. É o respeito que tem que ter, né? No compartilhar da vida, mas é coisa que... Quando dá. E quando eu falo assim, agora você tem que se dar um tempinho, que agora é só com a pessoa. Porque eu tive casal já que quis jogar. Eu tenho um casal que eu atendo. É. Mas Deve tudo ser bem, ó, gostoso, né? Se você tem essa... Não tem problema de falar, eu já faço o acordo, não vai dar problema, então vamos entender isso, né? Antes. Entendi. Mas já teve momento de eu não jogar para os dois. Falei, não dá. Vamos separar hoje, vamos dar uma volta, vai lá comprar. Entendi. Depois você vem, já teve. Pra preservar, né, Pra também. preservar. Tá. Tá, então... Mas é o que eu falo, eu tenho o meu pacote de regras. E você atende pessoalmente e online? Atendo pessoalmente, online. Onde você atende pessoalmente? Aqui perto? Lá eu atendo... Agora, com a pandemia, eu né, Deu uma me descomprometi afastada. de sala, né? Atendo online, às vezes eu atendo na minha casa, ou às vezes eu aloco uma sala. Ah, isso é legal também. Tá? Como eu tô com uma agenda, porque tem essa questão da dança também, né, agora. Ah, é. É verdade. Então, Cecília- eu procuro... Você dança carimbó, né? eu danço, tenho um projeto com a dança. A maioria das Com pessoas que carimbó. trabalham com a espiritualidade tem alguma conexão com a- arte, seja lá qual for, ou é o canto, ou é a pintura, ou é a dança, ou é o teatro. Exatamente. Ai, que eu incrível. venho da... Minha mãe é artesã, né? Então, Você já veio dessa eu família. eu falo, gente, eu não vim aqui para perder tempo. Não, nesse Capricorniano mundo. não veio pra Eu perder acabei tempo. de fazer 54, ainda quero muita coisa, né? Mas assim, não é Nunca o que eu querer ia muita falar. coisa para mostrar pro outro, é a minha essência, ela pede, aí eu... Tem coisa que eu falo, não, quando eu ouvi que era para eu ler
a borra do café, eu falei, não, gente, calma aí que vocês estão querendo também o quê? Daqui a pouco vão falar o quê de mim, que eu quero tudo. Esse espírito irrequieto, né? Entendi. Sabe? Sempre Mas eu vou precisa com de mais calma, informação. eu vou com calma. Eu fui tudo com muito cuidado, até eu me declarar sensitiva. Eu usei isso muito recente. Eu sou sensitiva. Entendi. Entendeu? Você sempre usou cautela. Não é desde o começo, não. Foi muito... Meu filho tem 20 anos, acho que há uns 15 anos. Eu me preparei primeiro para o meu para eu entender tudo o que acontecia atrás, quando eu era criança, que eu tinha sonhos, que eu sentia uma coisa ou outra, eu não sabia explicar. Então, isso foi já na maturidade que eu consegui entender tudo o que acontecia comigo lá atrás. Aí, então era isso, eu já era médium, sensitiva. Entendi. Então, tudo que eu percorri, toda a trajetória, foi para eu entender o que eu sentia e como que eu... E veio para essa questão do trabalho, né? Que legal. Do trabalho com isso, que não é fácil. Não. Não é. A gente tem um desafio, né? Toda vez é um desafio. Mas é amo. bom, eu gosto Todas as muito. minhas carreiras, eu amo de paixão. Eu nunca vou largar uma para fazer só outra. Pode ser que lá na frente. Mas agora não tá no plano. Ainda não veio isso. Olha, eu morro de medo de falar assim, tem que guardar as cartas. Eu morro de medo disso acontecer. Porque eu amo isso aqui. É muita conexão, né? É a minha cura, é a minha força, é o meu fortalecimento. Você vai de coração, né? É, de alma mesmo. Né? E se alguém quiser marcar com você uma consulta, te busca onde? No Instagram? Eu tenho o Instagram, o Manichante, né? Eu vou marcar você lá. Eu tenho 2 Instagrams, gente, vamos lá, porque assim, né? A pessoa aqui é cheia das coisas. Eu tenho o meu projeto do Mani Carimbó, que eu dou as oficinas de dança, faço apresentação, e eu quero falar também que eu acabei de ganhar um prêmio. Ai, parabéns! Posso falar? Pode! Ganhei o prêmio Denilton Gomes, da Cooperativa Paulista de Dança. Parabéns! Com qual eu estou associada. Então, quem olhar a minha página lá vai falar assim, nossa, né? É que eu falo, não perde tempo na sua vida. A vida é uma faísca. A nossa essência, a gente não sabe quando vai ser desligado, quando... Até em vida você pode ter que parar tudo. Eu nunca imaginei que eu deixaria de ser... de atuar na minha profissão. Sim. Entendeu? Que eu vim de lá. Minha mãe mesmo falou pra mim, menina, eu te criei, você é farmacêutica, agora você faz dança. Quando ela, né? Quando eu comecei com o projeto da dança, com a terapia, tudo, a minha família, nossa... Mas é o que você quer ter de rótulo. E a minha ideia é não ter rótulo. Certíssima. Sabe? É eu ser a minha essência. E tem dia que eu tô de mau humor, tem dia que eu tô feliz. Eu gosto da felicidade, eu gosto da alegria. Eu gosto de rodar a saia, a dança, né? E é o que eu falo, até o momento que eu tiver que ser desligada, eu não quero ter nenhuma pendência para levar para fora. Certíssima. Né? E aí, quero ter lembranças daqui, sabe? Assim, tipo, bora até... ter vivido o que você tem que viver, né? Sem se poupar. A gente precisa, porque senão a gente fica... A depressão, que hoje é uma coisa que está muito, né? Em alta, assim, é quando a pessoa se desconecta alta da alma dela. O que a tua alma está pedindo para você? Sim. Sabe? Aprende a se escutar, aprende a ouvir teu coração, aprende, né? Sim. Porque as pessoas estão fazendo tudo muito no automático. Sim. Sim, demais, buscando uma felicidade vazia, né? Muitas vezes. Então, ser feliz pra você é o quê? Eu estar sentada assim, na minha sala, tem dia que eu quero assistir o Netflix, bora, Botão, né? Coloca o Netflix. Sim. É que eu acho que hoje a felicidade está sendo muito confundida com coisas. Não tem. E não com vivências. Não é só matéria. E também é assim, nós somos luz e sombra, tá? Uhum. Eu me declaro, 50% em mim é luz e 50% é a sombra. É o yin e yang, é a noite e o dia. Sabe? Respeitar os tempos. Sim. Você sabe, se você conhece a tua luz, a tua sombra não vai te engolir. Exatamente. Não vai te dominar e você vai saber, opa, até aqui eu posso, daqui pra frente eu tô na minha sombra, cuidado. Tá. Sabe, liga o sinal vermelho. Sim. Faz todo sentido. Entendeu? Porque as pessoas
não é crítica, cada um vive aquilo que quer e tramita. Sim. Sabe? Eu penso que a gente tem que tramitar. Ok? Tramita na vida, no universo. Quer se isola, mas toma cuidado, porque hoje a tendência, essa comunicação exacerbada, as pessoas estão mais se isolando e mostrando coisa que às vezes não acontece. Então, a gente tem que tomar cuidado hoje. Sim. Para não... Eu acho que tem todo sentido. Eu acho que cada um. Disso. Mas... Daqui a pouco eu vou sair daqui, eu vou pro sambódromo, quero desfilar, entendeu? Mas assim, cuida da tua energia. Quando você não tá bem, procura alguém, procura um terapeuta, procura um médico, procura, né, um centro. Um benzedor, sabe? Pra gente poder cuidar, principalmente de você, né? De nós, da tua energia, para você ajudar o outro, né? Tá. Porque senão a vida passa e aí... Ai, gente, que bonitinha. Que recado bem dado. Tá, que recado bem hoje dado. Tá tudo muito acelerado. Se você não responde a mensagem agora... E fica atento aos seus canais. Sim. Da intuição, da percepção... se o teu coração não sente, ou se a tua razão fala, que a gente tem que estar... mente e emoção, né? Razão e emoção. Equilibra os dois, às vezes não vai dar. Não seja exigente com você. Sim. Tá. Sabe? Muito legal. Não vou te dizer que eu sigo tudo na minha vida, mas eu tento. Ai, não é tão assim, 100%. Nada vai ser. Nada vai ser. Tá? Mas é ter o cuidado da ética, a sacralidade, com honra à ancestralidade, sabe? Sim. Aqui eu tenho o baralho cigano. Eu só posso colocar isso tudo aqui na minha mesa porque eu tenho a permissão. Eu só pude chegar até aqui hoje porque foi permitido. Se em algum momento eu sentisse não vai dar e quase não dava... Né? Não teria comunicado. E a gente está falando aqui para um universo, né? Muita gente vai ver isso... Então, procura estudar, procura conhecer, procura se conectar, antes de tudo, com você mesmo, com o que tua alma pede. Se a alma não está falando, tenta falar com ela, sabe? Para você poder tramitar nesse mundo que está muito expansivo, expressivo, mas tem muita coisa escondida, né, por trás, entendeu? Obrigada, Cecília. Eu queria agradecer muito a presença da Cecília. Acho que foi fantástica. Acho que amei. Foi muito bom mesmo. Eu pedi para você dar o recado novamente. Então, que dias que é o seu curso agora na universidade? Dia 28 e 29 de janeiro, agora, na semana que vem. Aqui já é uma preparação, né, para esse curso, que é feito com muito amor e carinho. A Universidade Holística... que é da direção da Diana Pren, que é uma mestra, assim, uma graça, incrível, assim, eu sou apaixonada por essa escola, que eu fui aluna e me tornei docente de lá, né, estou no quadro de docente da Humane com o curso de baralho cigano, então, assim, e tem outras coisas lá maravilhosas, sabe? Ninguém me pediu para eu falar isso, eu tô falando do meu coração, você nem se pode, né? Mas a Humane foi o meu reencontro com todo o projeto que eu comecei no Rio e que eu fiquei um time de 10 anos, mais ou menos, para retomada. Então, vai acontecer agora, o curso de baralho cigano é um convite a uma imersão nas cartas. A gente tem a história dos povos ciganos, fala das cartas, como começou, mas o convite é para imersão. Tá? Entra no site, a gente tem uma iniciação, tem a celebração, bem sabe? Bonitinho. Então, é muito bem dividido o curso. E eu ensino alguns métodos de tiragem, outros métodos o aluno vai descobrir ao longo da trajetória. Então, é uma passagem. O meu curso ali é um convite. Passa aqui, faz um pit stop, depois você segue. Eu falei que ali é muito gostoso. E vai para o aprendizado, porque às vezes o que você vai precisar não é só saber ler a carta. Sim. Sabe, um método único ou um tipo de carta. Legal. Vai precisar conhecer. É você se lançar nesse portal da espiritualidade para o que vem.
pro que se apresentar para você, porque nem tudo, às vezes eu quero uma coisa, não vai dar, não é aqui, então bora em outro. E assim a gente vai seguindo a nossa trajetória. Ai, gente. Então sejam bem-vindos. Obrigada por tudo. Ir lá conhecer, entre em contato com a escola, tá? Tem o site. É da uma universidade que fica na Avenida Ceci, tá? Não lembro agora o número. E quem quiser marcar comigo, me procure nas redes sociais. Não sei se pode depois, né? Eu vou te marcar direitinho, a gente vai te marcar, colocar seu contato. Tem lá todo um pouco da minha vida, que eu não tenho agora um específico para terapia holística, mas vai ter tudo lá. Quem quiser aprender um pouquinho de cada, a gente vai ajudar. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nossa, eu que agradeço. Foi muito legal ter você aqui conosco. Está sendo, né? E a gente vai marcar. Uma tarde super agradável. E para quem está assistindo aí, bem rápido, uma carta para o ano. Muito cuidado com as perdas. O que for para perder, deixa aí, desapega, OLX, né? Ai, eu não sei nem se pode falar isso. Mas é assim, saiu a carta das perdas. Carta 5. Então, quem está aí nos assistindo, fique atento, deixa aí o que tem que ir e começa a preencher o espaço que vai ficar vazio. Não tem medo de perder. Às vezes, para a gente ganhar algo, a gente precisa abrir mão de muitas coisas, tá? Se forem 5 coisas, 2 tem que ficar, 3 tem que ir, ou uma só. Eu perco 4, mas como eu vou ter que abrir mão de 4? Eu vou ficar com o principal e vou ter que deixar 4, vai ficar uma coisa só. E essa única coisa vai te preencher de uma forma que você nem vai sentir falta do que perdeu. Ok? Tá certo. O recado tá dado. Liberdade, que é um pássaro voando. Essa daqui é obstáculo. A gente vai ter um ano, mas é como a gente vai ver, ó. E carta com justiça. Mais uma, gente, só para eu fechar. E vitória. Olha que lindo. Carta da vitória no final. Então, quem tiver aí com as suas pendências, abre mão, deixa aí, se liberta, se libera. Tem obstáculos para ser superado, mas resolve as questões aí com justiça. E a vitória, gente. Olha, maravilhosa essa carta. Lindo. Atravessou a ponte, atravessou o portal, deixa para trás o que tem que ficar. A gente está no começo do ano aí para começar a fazer o planejamento. Ai, obrigada, Cecília. Obrigada mesmo. O tempo podia ser 5 horas que a gente ia falar eternamente. Obrigada por tudo. Bom, seja então, sempre muito bem-vinda. Para vocês nesse projeto. Obrigada. Tá bom. Coração. Façam as mudanças, adaptem e vamos que vamos. Depois então dessa linda mensagem da Cecília Mani aqui conosco, né? Relembrando de novo, então, dia 28 e 29 agora de janeiro, na Uma Universidade, lá na Avenida Ceci, no bairro de São Judas, pertinho da igreja de São Judas lá. O curso, então, de baralho cigano da Cecília vai ser incrível. Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, nos siga nas nossas redes sociais. Aqui terminando mais um Sobrevivendo a Sansar. Muito obrigado. Obrigada.